Reserva do Alto, Corretora Nil, 11 944 53 0404. Venha nos visitar. Condomínio Clube Reserva do Alto, Corretora Nil, 11 944 53 0404. Condomínio Clube Reserva do Alto. Venha nos visitar. Fale com a Corretora Nil, 11 944 53 0404. Olá, eu sou a Anastácia. E eu vim aqui te convidar para curtir a página da TV Estância. Lá, nós postamos as notícias mais recentes, da cidade de Poá e também da região do Alto Tietê. E sempre trazendo informações com responsabilidade e confiabilidade. Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @TV Estância Poá. E fique por dentro do que acontece na sua cidade e na região. Te espero por lá. Tchau e até logo! Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Ordem do Dia. E a ordem do dia hoje é participação feminina. E está comigo hoje aqui remotamente para conversar sobre participação feminina a Viviane Flores, que é a presidente do Conselho Municipal de Educação de Ferraz de Vasconcelos e também diretora da Associação dos Profissionais e Trabalhadores da Educação do município de Ferraz de Vasconcelos, ASPEF. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda. Boa noite, Johnny. Tudo bem com você? Tudo sim. A Vivi que tá grávida, né, Vivi? Que tá grávida, por isso que ela tá remotamente, não tá aqui nos nossos estúdios. Tá quase para nascer, né? Sua bebê, por isso que ela tá remotamente conosco. Seja bem-vinda, Vivi. A locomoção agora fica um pouco mais difícil, né? Com 9 meses. Então, tem que ser um remoto. É isso aí. Esse é o programa Ordem do Dia, toda segunda e quinta-feira, aqui na Web TV Estância Poá. Esse mês de março, nós iremos fazer uma série de entrevistas com mulheres que fazem a diferença, né? Que fazem a diferença na sua área de atuação, que fazem a diferença na cidade de Poá, fazem a diferença também aqui na região do Alto Tietê. Estamos começando com a Vivi, que vai conversar um pouco conosco sobre a participação dela no Conselho Municipal de Educação lá de Ferraz de Vasconcelos e também a participação dela na Associação dos Profissionais e Trabalhadores de Educação e todas as questões que envolvem em torno das mulheres na vida em sociedade, né, na questão profissional, em todas as questões aí diariamente das mulheres no nosso país, no caso mais especificamente na nossa região. Vivi, vamos começar então, Vivi. Eu quero que você conte um pouco aí pra gente. Deixa eu só abrir aqui.
E lembrando que você que está nos assistindo, curta aí, compartilhe e mande seus comentários e perguntas para a Vivi. Ô Vivi, eu quero que você conte um pouco para a gente a sua opinião sobre a participação das mulheres nos diversos setores da sociedade, né? A sua opinião sobre a participação das mulheres, no seu caso aí na educação, na saúde, na política, no movimento sindical. Qual a sua opinião sobre a participação das mulheres nesses diversos setores da sociedade? Então, na verdade, Johnny, eu não sei nem se eu posso ser colocada como um exemplo, né? Assim, como uma mulher empoderada, né? Da participação total. E a gente faz o que é possível, às vezes até o que é impossível. Porque, infelizmente, nós temos uma quantidade poucas mulheres, uma representatividade muito pequena, ainda mais na área da política, né? Não foi o exemplo que nós tivemos em Ferraz de Vasconcelos, que nós tivemos eleita uma mulher prefeita, mas nós não tivemos uma mulher representante na Câmara de Vereadores na eleição desse ano. Né? Então, isso é algo que a gente tem que pensar e analisar e dar esse espaço e ampliar essas discussões para as mulheres nesse meio, que é muito importante a visão da mulher, o cuidado em relação a determinadas situações, são visões diferentes. Então, eu acredito que assim, a gente precisa ampliar esse espaço em relação a tudo isso. Né? 2 cabeças, 3 cabeças pensam melhor do que uma, né? Parece que às vezes a gente fala, feminista, você quer tomar o espaço do homem. Ninguém quer tomar espaço de ninguém. A gente só quer ter o nosso espaço, né? Então, eu acredito que é isso. Infelizmente, nós tivemos essa realidade em Ferraz. Eu acredito que na próxima eleição, que a gente abra essas discussões e trabalhe essa ideia de nós trazermos mais mulheres candidatas, não com a ideia de que eu preciso complementar o meu partido com mulher, mas com a ideia de ter mais mulheres que estão à frente dos movimentos, que estão aí na busca de melhorias para as comunidades, para a sociedade, e para que ela tenha essa representatividade dentro da Câmara Municipal e assim por diante nas outras instâncias, nos outros poderes. Sim, e só para ilustrar um pouco o que a Vivi está falando em relação à participação, né? Ela citou a prefeita de Ferraz, a Priscila Gambale, aqui na nossa região do Alto Tietê. Nós tivemos aqui em Poá, na sede da TV Estância, a prefeita Márcia Bin, né? A Márcia Bin sendo eleita pelo PSDB. E em Ferraz, a Priscila Gambale pelo PSD. Se a gente pegar o quadro geral do Brasil nas eleições municipais, dos 5.600 municípios que existem no Brasil, só um pouco mais de 12% elegeram mulheres prefeitas. Né? Só um pouco mais de 12%. Então, a representatividade feminina dentro da política, que é basicamente masculina, ainda está pequena. Se nós pegarmos o Congresso Federal, a última eleição também, a bancada feminina ainda é bem pequena. E o que a Vivi falou, né? Muitas das vezes as mulheres que saem candidatas a vereadoras são para completar a chapa, porque, para quem não sabe, existe uma obrigatoriedade legal que 30% das chapas, para candidato a vereador, deputado e tal, tem que ser de mulheres, né? Ô, Vivi, e no caso, a questão de liderança. Aí você não pode falar que você não é uma liderança, que você é liderança sim. Né? Dentro tanto do conselho, que você é presidente dentro da SPEF. Esse papel de liderança das mulheres, como você vê que a sociedade vê, né, a sua opinião, estou repetindo aqui a sua opinião, como a sociedade vê o papel da mulher como liderança. Aí eu vou citar alguns exemplos. Né? A gente já falou da Priscila e da prefeita Márcia Bin. Nós tivemos a presidente Dilma, que acabou sendo impeachmentada em 2016, teve o golpe da Dilma, e ela sofreu muito com essa questão dela, o fato dela ser mulher. Nós temos outras diversas mulheres que sofrem
E aí eu vou citar todos os campos políticos, na esquerda, no centro, na direita. A gente viu a Joyce Heisman falando que quando ela se candidatou a prefeita, ela sofreu muito pelo fato de ser mulher e candidata, né, a prefeita. Como você vê o papel da liderança da mulher nos campos, aí eu digo, político, no campo profissional, aí você pode citar a sua área da educação, no campo do terceiro setor, o papel da mulher como liderança nos setores da sociedade. Primeiro, Johnny, que eu acho que todo mundo, assim, né, a gente fala generalizando todo mundo, mas um estereótipo ideal que a gente sempre escuta é porque a gente é louca, né? Porque a gente é mais ativa, tem uma voz mais incisiva, então ou você é marrenta, ou você é chata, ou você é louca, né? Então esses estereótipos, eles ficam meio guardados para você, né? Quando você está liderando determinadas situações, que às vezes você tem que expor, até mesmo nas PEV, houve já situações em Ferraz onde eu tive que bater de frente e expor determinadas situações, e aí a pessoa fala, nossa, você é louca de falar isso, imagina, sabe? E talvez se fosse ali uma pessoa do sexo masculino, nossa, mas ele é incisivo, né, o direcionamento dele, então você é a louca, né? Então, tem sempre isso. Agora, em relação ao conselho, a questão de liderança do conselho, na verdade, a gente tem muito heterogêneo, um grupo muito diferenciado em Ferraz de Vasconcelos. É o primeiro mandato do conselho que quem assume é um professor que está na sala de aula. Então, eu acho que isso é um ganho muito grande, né, para a cidade, essa rotatividade de ter outros cargos assumindo a presidência do conselho traz novas visões. E assim, o conselho, ele já era muito visto e do ano passado para cá ele acabou sendo um dos órgãos mais importantes em relação à pandemia, o que abriu mais ainda a questão da visibilidade do conselho em relação ao retorno de volta às aulas, a relação de como que iria funcionar todos os processos nesse período que nós estamos passando, que não é um período muito fácil, e para a área da educação. Então, nós estamos escutando tanto os conselhos municipais, como conselhos estaduais, como conselhos nacionais, e as diretrizes estão saindo dos conselhos no auxílio aí dos direcionamentos dos municípios, estados, enfim, para que a gente possa cuidar aí do processo da educação nos dias de hoje. Mas, assim, às vezes a gente é vista como louca, marrenta, briguenta, né? As pessoas têm essa visão de mim. Eu escuto muito assim, ai, a Vivi do Sara, meu Deus, é um barato. E quando eu vou pegar dobra, dobrar em outra escola, que às vezes o diretor não me conhece, só conhece a Vivi do Sara, fala, meu Deus do céu, ela vai vir trabalhar aqui. E aí a gente acaba fazendo uma amizade, o pessoal acaba gostando muito do trabalho, entende que não é nada disso, de estereótipos montados por fora, mas sim que a gente busca fazer um bom trabalho, ser uma pessoa muito profissional, agregar, vestir a camisa da escola, e aí o pessoal fala, nossa, não era isso que eu imaginava. Então, assim, a gente fica muito com esse estereótipo da mulher louca, né? A mulher que fala demais, e é difícil, porque às vezes você quer ser ouvida, você quer falar, e esses estereótipos atrapalham, porque você muitas vezes acaba não sendo levada a sério. Então você tem que ser mais incisiva, você tem que ser mais ativa, você tem que cavar o seu espaço. E isso eu acho que dificulta muito para as mulheres, entendeu? Então é bem complicado em relação a tudo isso
que a mulher passa tanto em situações de liderança quanto em situações de política. A gente não pode esquecer aí o episódio que nós tivemos aqui em São Paulo, né? Se não me engano, foi a vereadora, sofreu um assédio em plena sessão. Deputado estadual. Deputado estadual. Sofreu um assédio em plena sessão. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter, cuidados redobrados, que em lugares onde a democracia e o respeito deveriam reinar, são lugares que você tem que enfrentar cada dia mais e matar cada dia mais um leão para que você consiga ter o seu espaço. Então, não digo que eu compreendo a Dilma, porque eu acho que, né, para quem acompanhou a área da política, e eu gosto muito, foi algo muito pesado no processo de impeachment dela, a questão da figura mulher. Acho que houve um desrespeito enorme em relação a isso, ao extremo. Eu não posso dizer que é igual, porque não tem uma liderança, mas que dizer que eu sinto pelo menos um pouco do que ela passa, do que ela passou. Deu uma congeladinha na imagem da Vivi, não, né? Eu que tô vendo aqui no meu retorno o congelamento. Mas tá normal. Vivi, ó, deixa eu ler o nome aqui, um pouquinho que você bebeu uma água, dar uma pausa, ler o nome de algumas pessoas que estão nos assistindo. A Fabiana Figueiredo, o professor Frank Valdemar, que é o presidente da APEP, né, Associação dos Profissionais e Trabalhadores de Educação da Estância e do Mineral de Poá, né, a APEP. A Terezinha Ferreira, que vai estar aqui quinta-feira, inclusive. Terezinha Ferreira, que foi a primeira mulher a assumir o cargo de secretária de esportes daqui de Poá, e até então é a única mulher que assumiu esse cargo. Estão participando aqui também com a gente o professor Daniel Borges também, e aqui a Shirley Barbosa e Silva. A Shirley está mandando uma pergunta, que aí eu vou ler, mas não responde ainda não. A Shirley está falando assim: Viviane e Johnny, será que pode ser um preconceito, né, um preconceito entre as mulheres? E depois a Evelyn Panizo Ribeiro de Sena está falando assim: Viviane, e como ficará a nossa situação? Com o aumento dos casos de contaminação, Ferraz vai arriscar as vidas de todos e vai voltar com as aulas presenciais? Ô Evelyn, esse é um assunto também que nós vamos tratar com a Viviane, mas daqui a pouco. Aguenta firme aí, acompanha a gente, compartilha a nossa live, que a Viviane, antes de terminar a live, a gente vai falar sobre isso. Primeiro a gente vai tratar com ela aqui sobre a participação da mulher na vida em sociedade, nos diversos setores que a mulher participa, tanto trabalho, política e tantos outros que a mulher participa. E daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto também, que a Viviane, como presidente do Conselho Municipal de Educação e diretora lá da Associação dos Profissionais, não ia deixar de falar sobre isso. Então, ô Vivi, vamos lá. Fala responder a pergunta da Shirley. Será que pode ter um preconceito entre mulheres nessas questões que você já citou? De poucas mulheres participando? Será que entre as mulheres também há discriminação entre as mulheres? Não, eu acredito que existe sim essa discriminação entre as mulheres. Eu acredito que nós temos que desconstruir alguns conceitos, porque todo ser humano ele é muito rival um do outro. Então, ele está a todo momento pré-julgando, e a mulher, ela precisa, sim, tirar, às vezes, esse preconceito, esse fator de julgamento, esse fator de rivalidade, e agregar mais, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que nós, mulheres, querendo ou não ser mãe ou não, somos nós que normalmente criamos os nossos filhos, tanto homens como mulheres. Então, a partir do momento que você está lá assistindo um jornal, que você vê aquela situação, mas a menina sofreu violência sexual em casa, aí você faz aquele comentário, mas também usa shorts, mas também não sei o quê, sabe? Então, aqui você não tem o mínimo de empatia por aquela situação. Então, é complicado. Já escutei comentários em relação a mim, nesses momentos de liderança. Porque ela quer se aparecer, porque ela quer ser mais. Então, assim, às vezes esses comentários não vêm de homens, ao contrário, vêm de mulheres, entendeu? Então, existe sim esse preconceito entre as mulheres.
existe essa rivalidade. Acho que as coisas estão começando a mudar, porque muito também se fala muito também, se debate muito esse tema da gente começar a olhar e ter empatia pelo outro, né? Porque isso é um aprendizado, isso é uma desconstrução de algo que a gente é nossa criação, é cultural, entendeu? Então, assim, precisa trazer novas visões para dentro do seu lar, que vai passar para a família, para casa, para todos, e fazendo a desconstrução disso. Nós precisamos, sim, trabalhar essa questão entre mulheres, sim. Eu acredito que exista. Isso. Inclusive a Shirley diz o seguinte, ó. E quando a mulher sofre assédio moral por outra mulher que é sua chefe? Já passei por isso e foi muito difícil e até colegas de trabalho se afastaram de mim. Essa questão de sofrer assédio moral, né? A mulher, quando tá, às vezes, não são todas, obviamente, tá no cargo de chefia e promove o assédio moral numa colega de trabalho que também é mulher. Então, na verdade, assim, é o que eu acabei de falar, é a desconstrução, né? Eu gosto de citar Paulo Freire, né? Agora as pessoas vão cair matando em cima, mas é aquela situação, né? Aquela frase, né? O oprimido será o opressor de amanhã. Então, a gente tem que analisar que a gente tem que sempre buscar a nossa ética em relação ao nosso trabalho, né? Eu acredito que eu acabei abrindo espaços que eu abri, exatamente por ser uma pessoa que eu busco muito a questão da ética e a questão de as colegas não darem o suporte, excluir, aquele famoso medo, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de me colocar, então eu também longe de quem tem medo, vou ficar longe de quem fala, vou ficar longe de quem se coloca, e aí quem se coloca é louca, então é uma coisa que vai levando a outra. Aí depois que você tem lá o seu espaço, as pessoas falam, ai, mas nossa, a Viviane, né, ou a Shirley, né, elas falam as coisas, mas não imagina o processo que nós tivemos que conquistar ao longo para que a gente pudesse ser ouvida, para que a gente pudesse ter voz, né? O quantos loucas levou, quantas pessoas se distanciaram no seu ambiente de trabalho, quantos assédios morais a gente sofreu e quantas pessoas se distanciaram no nosso trabalho, achando que se estivesse perto da gente poderia se queimar, né? Que é o que se fala. Então, assim, eu tenho realmente, as pessoas falam, você fala muito com orgulho do que você se tornou. Eu tenho orgulho porque não foi um caminho fácil, foi um caminho muito difícil, eu sofri muitas perseguições, entendeu? E hoje, se eu for escutada, é porque realmente eu cavei meu espaço e também procuro não fazer besteira ou falar besteira por causa disso. Acho que a gente tem que ter ética, tem que ser profissional, a gente tem que respeitar a todos, entendeu? E assim caminha a humanidade. Então, não é também por causa disso que eu vou fazer algo além, eu vou achar que eu sou detentora de algum poder, porque eu não sou. Eu sou só uma presidente do conselho, que daqui a algum tempo o mandato vai acabar, né? Sou da direção da ASPEF, que realmente procuro ver a questão do lado dos profissionais da área da educação, porque em Ferraz de Vasconcelos isso era uma coisa muito perdida, a gente sofria muito, e eu sempre acreditei no processo sindical, no processo de associação, no processo de representatividade, e as pessoas que estão comigo também acreditam nesse processo. Então, foram espaços que nós fomos buscando e sofremos muito por causa disso. Então, precisa mudar uma postura, precisa trazer essas discussões e a gente precisa começar a colocar um pouco mais a mão na consciência e saber que a gente não vive mais na década de 50, onde eu estou a todo momento julgando a minha vizinha, julgando a fulana de tal, né? Porque se a gente não trabalha junto, a gente não cresce, a gente não constrói nada, né? Seres humanos são pessoas de
relacionamento, se relacionam. Se você não consegue estar sozinho, você não consegue ser ninguém no individual. Então, eu bato muito isso na tecla. Nada é a Viviane, é sempre todos. Então, é todos do conselho, é todos da ASPEF, são os professores e os funcionários que estão lá, que estão trazendo as informações, que estão buscando sempre dar um feedback das coisas para que a gente possa tentar ajeitar da melhor forma. Não existe essa questão. É uma imagem que pode ajudar, mas o trabalho é de todos. Sim. Aproveitar aqui para falar que o Roberto Oliveira Júnior está assistindo a gente. O João Lucas aqui do Game Show também está nos assistindo. Você que está nos assistindo, curta, compartilhe, mande aí seu comentário, mande aí sua pergunta. A gente está conversando hoje com a Viviane Flores, que é a presidente do Conselho Municipal de Educação de Ferraz de Vasconcelos. Ô Viviane, deixa eu só corrigir para depois ninguém assistir a live e comentar, você falou errado. É Conselho Municipal de Desenvolvimento da Educação, é isso? Isso, do município de Ferraz de Vasconcelos. Isso, do município de Ferraz. E também aí é diretora da ASPEF, que é a Associação dos Profissionais e Trabalhadores da Educação do município de Ferraz de Vasconcelos. A Dulce Almeida aqui está dando boa noite, também está nos assistindo. A Shirley Barbosa falou assim, ó, o caminho das pedras ninguém vê, né? O caminho que o pessoal faz tão ardoroso ninguém vê. Ô, Vivi, já que você comentou aí do Conselho e da ASPEF algumas vezes, e você falou de medo também, essa participação sua no Conselho e na ASPEF, né? Até onde eu sei, o do ASPEF veio primeiro, depois veio o Conselho. Não teve medo de sofrer represárias quando começou a participar da associação? Não teve medo também de represárias quando começou a participar do Conselho? E como tem se dado essa participação sua, tanto na ASPEF, no Conselho? Você já citou um pouco, mas há muita discriminação nessa sua participação? E como tem sido a participação tanto na ASPEF e no Conselho? Como tem sido as ações desses dois órgãos que você participou em Ferraz de Vasconcelos? Em relação à ASPEF, quando iniciou o movimento, né, em relação à ASPEF, porque na verdade ninguém idealizou a ASPEF, né? A ASPEF foi de uma necessidade que existia naquele momento de luta da cidade em relação aos profissionais da área da educação. Nós tínhamos uma divergência, porque na época o poder municipal não aceitava determinadas críticas que nós trazíamos por ser um grupo de professores e sempre questionava a questão de representatividade. Então foi quando sentamos e achamos a necessidade de legalizar isso e poder criar outros caminhos e outras possibilidades. Inicialmente, a ASPEF, antigamente, ele era visto como algo ruim, sindicalista, que não pode ser feito, que isso é uma coisa do passado, né? Porque até as avós falam, nossa, mas você mexe com sindicato, você não pode mexer com isso, e ruim. E hoje eu acredito, é claro, que a ASPEF abriu o espaço, ela tem ajudado em muitos processos junto com a Secretaria de Educação, porque nós também nunca nos colocamos contra nenhum órgão, nenhum líder político, pelo contrário, né? A gente quer que as coisas funcionem, que as coisas sejam corretas e que sejam melhor para ambos, para que todo mundo tenha a sua valorização, e desenvolva o seu trabalho com qualidade. Inicialmente foi muito difícil, assim, como mulher, como pessoa foi, né? Então, as pessoas divulgavam as minhas falas, os meus vídeos, os meus áudios. Eu já escutei muito, você é estrelinha, quem você acha que você é para falar isso? Quem você acha que você é para falar com determinada pessoa dessa forma? E já sofri perseguições de olharem livro-ponto na escola, de buscarem saber se realmente eu estava fazendo um trabalho com excelência, ou já descontaram do meu salário momentos de reunião onde que a gente estava em mesa de diálogo, conversando com os representantes da pasta e descontaram do meu salário.
E assim vai. E assim foi. Não foi um trabalho árduo, né? Existe sim esse preconceito, e não é um preconceito só formado de homens, é um preconceito formado que é geral. Hoje, até perante aos profissionais, a gente tem, graças a Deus, também pelo nosso trabalho, eles acabaram tendo uma outra visão da associação. Já no conselho, eu não digo que eu sofri um determinado preconceito, porque a gente também tem um grupo muito misto, né? Eu também tinha uma outra pessoa, que era a Priscila Gambale, no conselho, que também, hoje prefeita, também é uma mulher de liderança, uma mulher, né, que também é uma mulher muito ativa, que fala, que expõe. Então, assim, dizer que eu sofria esse preconceito, não. Mas algumas coisas, esse novo grupo, a gente teve que se adaptar às novas realidades e fazer algumas mudanças até de postura, para que a gente pudesse entender como que funciona o conselho, quais são as nossas obrigações, o que nós defendemos como conselho, que é uma educação de qualidade para o município de Ferraz, né? Não só voltada para o profissional, mas voltada para o aluno, voltada para a assistência da família, da comunidade do município de Ferraz. Então, são duas linhas um pouco diferentes. Às vezes as pessoas falam, você é presidente do conselho, mas você é das PF, aí eu tenho que explicar, no conselho a gente tem essa visão que a gente não pode deixar de lado. Não é só ir lá e defender o profissional da educação. Não, nós estamos defendendo a educação do município. É diferente. Aí a Viviane e as PF, não, aqui a gente vai rever o seu caso e nós vamos defender a questão do profissional. Então tem que ter essa divisão de ética aí. Não dizer que eu sofri algum preconceito, não. Mas assim, a gente tem aqui uns determinados momentos que o pessoal olha e fala assim, então, né, como era um conselho apesar de ter uma boa diversidade, sempre teve a sua representatividade nos cargos da prefeitura antigamente, né? O Reginaldo, que eu tenho um apreço muito grande, era presidente do conselho, ele abriu as portas do Conselho de Ferraz de Vasconcelos, foi ele que praticamente fez todo esse processo, e só que assim, foi um pouco estranho as pessoas lidarem com um professor que está em sala de aula, que está à frente do conselho. É estranho até na rotina e estranho no processo, mas foi um processo de adaptação. Porque enquanto o pessoal me procurava, eu estava na sala de aula, então o pessoal ia ter que ir até mim, até a unidade escolar. Diferente de você estar lá na secretaria, prestando determinado serviço para a secretaria, que você já teria essa condição de estar mais perto, né? Então, assim, o que foi de diferente, eu acredito que foi isso. Mas a gente tem um grupo muito bom no conselho, e eu digo para todos que estão assistindo e falo que conselho precisa ter pessoas que realmente falam as coisas, pessoas que se impõem, que colocam ideias, que trazem, porque o conselho ele precisa ser muito dinâmico, né? Exatamente por a gente priorizar a questão da educação no geral do município, né? Então, eu acredito que eu tive mais preconceito na área das PF do que do conselho. Muito mais. Das PF, pessoal. Não, Johnny, você sabe, né? Eu sou a taxada de louca da rede, né? Não adianta. Agora não mais, né? De louca não tem nada, né? É questão de buscar os direitos, verificar o que é certo, né? Não tem essa questão de loucura, né? Deixa eu só falar mais alguns nomes. Pode falar. Diga assim, a gente até aceita essas coisas que estão andando, não tem problema. Ó, a Ana Luísa Gonçalves está assistindo a gente. Eu acredito que a Ana Luísa, a vice-presidente das PF, também foi muito tempo do Conselho Municipal. Brigou muito tempo antes de você, ela que brigava lá, né? Agora é você que... É isso aí. A briga lá. A Rose Almeida, um grande abraço a Rose, também está nos assistindo. A Tatiane Terra da Conceição diz assim, ó: Vivi, sou sua fã, te admiro muito pela sua garra com os professores, né?
Então, algumas outras questões aqui. A Shirley está conversando com o rapaz aqui, o Gilberto. Ele fez uma questão sobre questão de pai, mãe, poder ou não ver a partir de outras situações aqui que eu vou pedir para ele colocar de novo para a gente poder entender. E você que está nos assistindo, compartilhe, curta, comente aí, mande sua pergunta. Vamos conversar com a Vivi. E você que estava aí perguntando sobre a questão das outras aulas, eu vou partir para conversar com a Vivi sobre isso agora. Mas você que está nos assistindo, curta aí a TV Estância, curta a nossa página, siga aí a gente no Facebook. Vou pedir para o Felipe colocar também o link aí do nosso site depois aí na nossa timeline aí nos comentários, para você seguir também. Lá o nosso site está completo. No site tem as notícias da página, no site tem os vídeos, as lives, tanto do YouTube quanto do Facebook, tem as nossas notícias no Instagram, nossos posts no Instagram. Então curta, nosso site está completo lá para você ficar informado sobre Poá e a região. Vivi, vamos mudar um pouco agora de assunto. Lembrando que a Vivi está aqui hoje participando de uma série de entrevistas que nós vamos fazer no mês de março em homenagem, não é nem comemoração, porque acredito que as mulheres têm muito mais aqui lutar em março do que talvez comemorar, não só no mês de março, mas a gente usa o mês de março para colocar essa questão. Nós temos aí o mês de março uma série de entrevistas com as mulheres, né, com várias mulheres que fazem a diferença, que pensam sobre a cidade, sobre a região. E nós temos uma pergunta aqui, Vivi. Antes eu só vou ler um comentário aqui vamos ver, do Almir. A Lucilene está assistindo também, dando boa noite. O Almir Antunes Andrade dizendo gratidão eterna a esses dois educadores, Johnny e Viviane. Eles sabem essa gratidão. Grande abraço, Almir. Espero que esteja tudo bem com você aí, sua família. Tudo certo com seus horários aí. Vamos lá, Vivi. A Evelyn Panizo Ribeiro de Sena, que deve ser da rede daí de Ferraz e Vasconcelos, diz assim: Viviane, e como ficará a nossa situação? Com o aumento dos casos de contaminação, Ferraz vai arriscar as vidas de todos e vai voltar com as aulas presenciais? Vamos contextualizar um pouco aí sobre isso. Ferraz e Vasconcelos é uma das poucas cidades, ou talvez a única cidade da região do Alto Tietê, que vai retornar com as aulas presenciais. Está previsto para dia 8 de março. Está fazendo a série de discussões para que isso aconteça. A Vivi é do Conselho, da ASPEF, está participando das discussões também. Antes, o Felipe já colocou aí nos comentários o link para o nosso site. Então, Vivi, esse daí é um assunto complicado, espinhoso e urgente do momento. Então, vamos dividi-los em partes. Primeira questão, Vivi. Fala pra gente como que foi a discussão dentro do Conselho até chegar a esse momento. Toda a discussão dentro do Conselho. Então, dentro do Conselho, né? Acho que o que vai precisar nesse momento é a gente ter a clareza dos dois papéis. Porque existe a questão da Viviane e a CEF, a minha colocação, e existe a questão da Viviane, presidente do Conselho. Isso, então vamos primeiro no Conselho, depois a gente vem para as PEF. Primeiro assim, o Conselho Municipal, depois a entidade de classe. Vamos primeiro no Conselho Municipal. Exatamente. Em relação ao Conselho, o ano passado nós tivemos que realizar um parecer como Conselho. Nós acompanhamos todo o processo, desde o fechamento das escolas lá no começo de março. Tanto acompanhamos o processo das mudanças de calendário, como as resoluções, né, que iam saindo para a orientação dos trabalhos remotos nas escolas. E em meados de setembro, outubro, se eu não me engano, setembro, nós realizamos um parecer onde nós tivemos uma discussão assídua, inclusive não só com o representante das escolas municipais, mas também das escolas estaduais, que já temos um representante do Conselho, que é o supervisor de ensino, mas também a professora Andréia, que é
da PUESP também participou dessa reunião, e nós tivemos também a representação das escolas particulares de Ferraz, com 2 pessoas que foram indicadas pelo grupo para representação. Naquele momento, nós tínhamos um parecer da Vigilância Sanitária, um parecer da Secretaria de Saúde, seguindo todas as orientações da OMS, de todos os processos de não reabertura das escolas. E assim nós finalizamos, o ano, nós finalizamos o ano com as escolas fechadas. Esse ano, a gente, inclusive da Secretária de Educação, foi feita uma reunião logo em janeiro, para que a gente pudesse discutir esses processos de reabertura, porque havia a intenção de reabrir esse ano, lógico, não levando, isso eu estou falando em janeiro, né, porque assim, a gente tem que também deixar bem claro que a pandemia, ela está muito volátil, as coisas parece que entram em determinados controles, ela sai do controle, que é o que nós estamos vivenciando agora nesse momento no Brasil, né? Nessa reunião com a secretária Cecília, ela foi uma pessoa que trouxe muitos dados sobre o processo de reabertura de escola, nós tivemos a representação da Secretaria da Saúde, nós tivemos representação da Vigilância Sanitária do município de Ferraz de Vasconcelos, tivemos acesso aos pareceres de todos os órgãos que eram a favor da reabertura das escolas. E também, nessas reuniões que nós tivemos, sabemos das dificuldades que é reabrir as escolas em Ferraz de Vasconcelos. Né, nós temos escolas com problemas de estrutura gigantescos, nós temos escolas que, infelizmente, nós não temos uma estrutura para reabrir num processo de pandemia, e determinados casos, que tem escolas que nós conhecemos nem no ano normal. Né? Então, essa é a realidade do município de Ferraz de Vasconcelos. E aí, algumas coisas que realmente talvez poderiam ter sido feitas no decorrer dessa pandemia, não que o Conselho não tenha cobrado, nós cobramos, todos do Conselho, nós demos ideias de processos de estruturações que poderiam ter sido feitas durante a pandemia e que acabaram não seguindo para frente, talvez por também ser um ano de finalização eleitoral, de mudança de cargo, porque tudo isso também influencia. E aí agora existe um trabalho pesado para que a gente consiga, pelo menos, deixar as escolas prontas para reabertura. Lógico, quem vai decidir data e reabertura não é o Conselho, é a secretária Cecília, a prefeita Priscila Gambale, que tem o poder e autonomia para isso, mas até então eles têm buscado muito o Conselho para escutar as nossas opiniões. O Conselho tem ajudado de forma de uma fiscalização não, mas uma visitação em escolas particulares para ver se os protocolos estão sendo seguidos, não por uma questão também de fiscalização, mas de orientação. Então, foi feita uma comissão do Conselho para fazer essas fiscalizações. A Secretaria Municipal, junto com os supervisores, estão fazendo também esse auxílio, essas orientações e essa fiscalização dos espaços escolares, que vai ser muito bom nós termos esse levantamento de dados que nunca foi feito em Ferraz de Vasconcelos, né, através do checklist. Ele nunca foi feito. Então, a gente sabe e não sabe das dificuldades das escolas. Então, tem supervisores de ensino que estão indo nas 47, se não me engano, são 47 escolas municipais. Vai existir uma comissão que também vai até as creches conveniadas, porque também existe a possibilidade das creches reabrirem. Então, hoje está existindo um processo de fiscalização que antes não tinha, e que realmente existe uma força-tarefa
para que exista a possibilidade de abertura. O que nós entendemos como conselho, que foi inclusive falado pela secretária de Educação, que é lógico que a vontade é que todas as escolas abram, né? Mas lógico também que nós vamos respeitar os protocolos do Plano São Paulo, e quando perceber-se que a escola não tem determinada estrutura, ela não vai reabrir até que ela possa ser organizada e acomodada para que isso possa acontecer. Então, assim, o diálogo funciona constantemente, é um projeto mesmo da Priscila e um projeto da Cecília, a reabertura das escolas no município de Ferraz. A gente sabe que existem outros municípios que reabriram e funcionaram, mas são municípios menores que Ferraz de Vasconcelos, mas também são municípios com mais estrutura do que Ferraz de Vasconcelos, né? E então a gente está tentando trabalhar juntamente, né? Há uma parceria junto com a Secretaria da Educação, porque a gente não sabe se vai reabrir ou não. Existe uma previsão para dia 8 de março, a reabertura. Né? A gente não sabe como que vai ficar o avanço dessa pandemia, se nós vamos ter uma contrapartida da Secretaria da Saúde, da Vigilância Sanitária, porque o Conselho realmente a gente tem que buscar todos esses órgãos, porque não é só uma coisa da educação. Existe uma interdisciplinaridade aí, existe um desenvolvimento que tudo tem que conversar, né? E então, em decorrência disso... E lembrando que a região foi reclassificada na fase laranja, né? Que é a fase antes da vermelha, que é a pior, né? Foi reclassificado na fase laranja. Se eu não estou enganado, na fase laranja só pode 35%, né? De acordo com o Plano São Paulo, são 35% das crianças, 35% das unidades, né? De crianças podem ir para a unidade. Na fase amarela, que é a menos pior, vamos dizer assim, podia, acho que 50% ou 70%, agora eu não lembro. Né? 70%. Nós tivemos uma modificação no nosso plano do município. Né? A secretária achou melhor nós iniciarmos em qualquer determinação de fase, por enquanto, nós iniciamos com 20%, e aí gradualmente, de acordo com o plano do município, um retorno seguro vai aumentando gradualmente, né? Então, inicialmente nessa fase laranja nós estaríamos com 25%, com 25%, e aí aumentando gradativamente, entendeu? Então, em decorrência disso, nós fizemos algumas modificações, sim. Sim, e deixa eu te perguntar, quando a vigilância sanitária, que é responsável por dar o aval ou não para a reabertura das atividades presenciais nas escolas, ele fez esse parecer em qual mês? E estava, acho que em qual fase, você lembra? Nós estávamos na fase amarela. Amarela, né? Isso. Nós estávamos em fase na amarela. Isso você lembra o mês? Você lembra o mês? Foi em janeiro. Foi em janeiro, né? Logo, então ainda... Sim. Logo através da mudança de gestão. Sim. Não, é que o que eu quero, só para as pessoas entenderem, tá congelado, né, a imagem dela, né? Gente, ela tá falando, mas o som tá indo, né? Então vai ficar um pouco congelado ali, daqui a pouco resolve. Só para entender. Por que eu estou perguntando isso? Porque o Conselho tem participado, em caso de ser presidente, dessas discussões. A gestão pública de Ferraz quer reabrir as unidades, mas quando a Vigilância Sanitária deu um parecer de reabertura, foi lá no mês de janeiro, quando não estava tendo aula. Foi quando a fase era amarela, né? Hoje a gente está numa fase laranja, que inclusive o governador do estado está restringindo, né, o movimento de pessoas a partir das 22 horas, ou 3 agora eu não lembro exatamente, até 5 horas da manhã. E a gente até discutir isso, se esse período seria o período certo de restringir, se não outro horário, um horário que realmente tem um movimento.
Só que aí, a minha ideia aqui, Vivi, porque eu tô falando isso, será que a vigilância sanitária não teria que dar outro parecer a partir desse momento que a gente está com média móvel diária de mais de 1.000 mortes, né? O estado de São Paulo está batendo recordes, né, de falecimentos devido à Covid. Nós estamos ouvindo aí nós estamos vendo, na verdade, diversas situações de que os hospitais, aqueles hospitais que são referência, as UTIs, os leitos clínicos estão ficando lotados. Será que a vigilância sanitária não teria que fazer um outro parecer para esse momento? E aí eu já te jogo a questão, Viviane, na situação ASPEF, né? E a Beth Rodrigues está falando aqui, o parecer foi dado sem a variante, agora a gente está em a variante. Hoje o estado de São Paulo publicou que a variante ela contamina mais, é mais forte. E aí eu te jogo a questão da ASPEF também. Então, assim, será que talvez a vigilância sanitária não teria que fazer um outro parecer em relação a isso? E a situação da ASPEF, né? As ações da ASPEF. Ó, só antes de você responder, a Selma Ferreira também está participando, a Schiller Braga Marco, e a Beth está falando Ferraz com a UTI lotada. Estamos em outro contexto. Fica à vontade, Vivi. E aí eu vou te lembrando do que eu falei, qualquer coisa você esquecer. Não, perfeito. Então, o que acontece? A vigilância sanitária está levando muito em conta alguns dados de pesquisas que foram realizadas até pelo governo do estado de São Paulo, sobre a questão desse movimento em escolas abertas, a questão desse grupo de pediatria, onde eles falam que a criança ela está mais suscetível a pegar o Covid-19 em casa, na rua, do que na escola, onde realmente vai existir o processo de protocolo pesado. Então, eles estão levando em conta todo o projeto do Plano São Paulo, que prevê, inclusive, que em qualquer fase, né, da Covid, do processo de pandemia, as escolas seriam essenciais e teriam que estar reabertas para acomodar esses alunos, e aí também decorrências de violências domésticas, enfim, de N situações que aconteceram no país, no Brasil, em relação a isso, né? E aí eles utilizaram alguns dados também de outros países para que eles façam esse processo. Isso como conselho. Sim, agora, Vivi, pode falar. Só um minutinho, ó. Você vai continuar já? É que a sua imagem está congelada. Aí o Felipe está falando assim, para você atualizar, Felipe. Ele vai falar com você só para a sua imagem descongelar, tá bom? Ele vai falar com você aí, você vai ouvi-lo. Descongelou. Voltou normal. Tá tudo ok. Deu certo. Então, galera, pode continuar, Vivi. Pode continuar. Então, como conselho, todos esses dados foram apresentados em janeiro para nós, inclusive na questão que como eu te disse, que o Plano São Paulo prevê a reabertura das escolas em qualquer período, qualquer cor, né, verificação, porque acredita-se que a escola é essencial. Agora, eu como ASPEF, porque o que eu quero que as pessoas entendam, no conselho a presidente não toma decisões, né, a gente é um grupo, é um colegiado, nós somos democráticos e nós precisamos seguir determinados protocolos, inclusive ter aí a nossa orientação de estar escutando e estar se relacionando com todos os ambientes da secretaria. Agora, eu como Viviane ASPEF, eu como professora, muitas pessoas estavam me perguntando assim, mas você não se posicionou? Né? A gente se posiciona, claro que a gente se posiciona, e nós também temos uma experiência de sala de aula, nós temos uma vivência. Então, assim, eu particularmente Viviane ASPEF, eu acho que tudo é muito válido, a gente sabe que a educação ela é essencial no país. Bato na tecla que a educação não parou desde março.
O professor está na sua casa, se matando, trabalhando, comprando celular novo, utilizando notebook, criando várias estratégias para chegar aos alunos. E não foi à toa, porque Ferraz de Vasconcelos teve 4 alunos de desistência. 4 alunos que nós perdemos em todo o município. Isso foi o trabalho do professor em contato com a família, né? Exatamente. Então, assim, outros municípios tiveram índices enormes de desistência, né? Nós tivemos 4 alunos. Então, foi o trabalho do professor de estar ali, de estar conversando, de estar fazendo um trabalho socioemocional com a família. Foi um ano muito difícil. Então, a educação, ela não parou. Lógico, hoje talvez não tão focada só na questão da vivência do professor, porque hoje, para a gente fazer uma educação caminhar, nós precisamos muito do contato da família, né? Então, o professor também percebeu que aquele pai que está ali, está ativo, que está ajudando, mesmo com a dificuldade da rotina, a criança está evoluindo, e aquele pai que ali por algum momento falou, olha, ou eu não posso, ou se não eu acho um absurdo mesmo, porque às vezes o pai não pode, ou não tem acesso à internet e tudo mais, ou às vezes o pai fala, não, é um absurdo, eu não vou ensinar, eu não vou fazer, vai fazer quando voltar. Acontece, né? Então, diante disso, o meu posicionamento hoje seria, assim, que eu acredito que a secretaria deveria, sim, criar um novo parecer. Lembrando que a cidade de Ferraz de Vasconcelos, nós tivemos ganhos de leito no Hospital São Marcos, mas hoje já está lotado, você pode ter esse acesso pela Condimate, né, pelo consórcio do Alto Tietê, você consegue encontrar essas informações. E, assim, acredito sim, eu levantei a bandeira o ano de 2020 inteiro, que eu era contra os funcionários estarem trabalhando nas escolas, não foi à toa que nós perdemos funcionários o ano passado, estamos perdendo funcionários esse ano, né? Então, eu sou contra esse processo, sempre fui, sempre me coloquei contra isso. E, assim, acho que tem certas coisas, assim, que nós vamos ter que rever, porque as coisas não estão caminhando de acordo com o que era planejado, entendeu? Não é. Nós estamos tendo variantes, as vacinas estão sendo. Está sendo muito. Um processo muito demorado, longo, né? Demorado, né? Isso vai dificultar mesmo a questão da pandemia. A gente precisa, sim, olhar para os nossos alunos, precisa, sim, olhar para os nossos profissionais, para os professores. A gente tem um grupo de risco em Ferraz de Vasconcelos, eu sou grupo de risco, eu estou grávida. Tem escolas que chegam mais da metade dos professores, dos docentes, então a escola está tentando se organizar da melhor forma para ver se vai existir a possibilidade desse atendimento. Então, assim, infelizmente, o processo de reabertura das escolas, agora, nesse momento, é quase inviável, né? A não ser, lógico, que a gente siga essa orientação de que as escolas são essenciais, não que elas não sejam, muito pelo contrário. Eu acredito que todo professor vai entender que a escola é essencial. A gente faz a gente faz um juramento na faculdade sabendo que a ética, a educação, ela é essencial, e eu acredito que a maioria de todos os professores, o que a gente mais queria estar é dentro da escola dando aula, porque ninguém aguenta mais, é maçante, é trabalhoso, a gente usar os nossos meios de estrutura, usar os nossos números de telefone, a gente buscar formas de atendimento, a gente também, por um lado, ser psicólogo, porque tem que fazer o atendimento socioemocional dessa família, dessa criança, entendeu? E, às vezes, passa das atribuições do professor da sala de aula. Lógico que passa. Então, são coisas que precisam, sim, ser revistas, né? Eu, Viviane, como ASPEF, eu não sou a favor ao retorno agora. Eu não sou. Agora, é o que eu volto a dizer.
Já em relação ao conselho, o que nós mais queremos como conselho é que a gente consiga organizar as escolas para um possível retorno agora, talvez, para um possível retorno depois, não sabemos, mas que nós precisamos trabalhar para organizar as escolas, para mudar a visão, mudar as estruturas das escolas de Ferraz de Vasconcelos, a gente vai ter que fazer isso em pandemia ou não pandemia, porque a gente sabe da realidade das estruturas das escolas. Então, nós temos respeitado muito esse processo, né? Agora, hoje eu sei que a ASPEF tem feito um movimento aí para escutar os professores, nós estamos com uma enquete aí, exatamente, vou pedir para que as pessoas respondam, exatamente para também entender o lado do docente, do profissional da educação. Ele é a favor, ele não é a favor do retorno das aulas? Porque a associação, né, Johnny, a gente tem que escutar a nossa base, né? Então, exatamente. Assim, é exatamente por isso, porque às vezes você escuta de professor, eu acho errado voltar, mas aí você também escuta de um outro professor que quer voltar. Então a gente tem que escutar a nossa base e fazer o nosso plano de luta de acordo com a base, né? Então por isso a participação é muito importante, volto a dizer, ninguém toma decisões sozinhas, né? Nós temos aí a Cecília, secretária de Educação, que está a todo momento com os conselhos, não é só com o Conselho Municipal de Educação, ela está com o Conselho de Alimentação, o CAI, está sempre se reunindo para ver as questões da merenda, porque existe uma possibilidade de abrir as escolas para as crianças pelo menos se alimentarem. Então, a entrega desses kits semanais que estão acontecendo agora. Então, a todo momento ela está. E nós, da ASPEF, estamos a todo momento com a questão aí da nossa base. É isso aí. Mas a gente está buscando. Deixa eu aproveitar aqui. Galera, vocês que estão entrando agora, curta aí, compartilha. Você que vai assistir depois também pode curtir, compartilhar. Tá chegando algumas mensagens aqui, Vivi. Deixa eu falar o nome da galera que está nos assistindo. A Selma Ferreira Mendonça, dizendo alunos doentes indo para escolas. Yara de Almeida dando boa noite. A Alice Aparecida, grande abraço, Alice. Alice, eu não esqueci do seu livro. Assim que a gente pudesse encontrar tudo, eu vou entregar seu livro. A Jaida Leonardo falando, Vivi, minha amiga guerreira, te admiro muito. A Yara de Almeida falando assim, ó, se as crianças têm mais possibilidade de pegar o Covid em casa ou na rua, não é mais arriscado transmitir para os outros dentro da escola? Porque por mais que tenham os protocolos, eles sempre conseguiram pular os protocolos. E olha, Yara, o que você está falando é real. Por quê? A gente está aqui no centro de Poá, no estúdio da TV Estância, né? E toda vez que nós vamos embora, né, eu digo eu e o Felipe, a gente está aqui distante, aqui dentro está em ventilação, então aqui tá seguindo o protocolo normal. Mas quando nós vamos embora, eu sempre vejo os alunos da rede estadual voltando para casa. É com máscara na mão, é rodando a máscara, todo mundo abraçado. Ou seja, dentro da escola eles podem até seguir o protocolo, por distanciamento entre as carteiras e tal. Mas quando eles saem, acabou o protocolo. Ou seja, existe ali a possibilidade de contaminação no percurso escola, casa, escola, casa, e levar para alguém dentro da escola. Pode correr esse risco. E levar também para dentro de casa. Então, assim, nós estamos vendo, desde o início do ano, desde janeiro, o aumento da contaminação. A média móvel a mais de 1.000 pessoas por dia. Aí a Madalena Amado Oliveira está assistindo também. A Selma Ferreira Mendonça falando, professores trabalham 7 dias da semana. A Yara de Almeida volta e fala, temos muitos colegas que utilizam o transporte público, mais um agravante. A Yolanda Duarte falando, parabéns minha querida, linda entrevista, que Deus te abençoe infinitamente, beijos. A Jaida Leonardo disse tudo, Vi, tive que comprar outro celular esse ano e meu PC deu problema, sem conserto, infelizmente comprei tudo hoje. O Luiz Carlos Silva, o professor Luizão, presidente das PEF, está chegando aqui, dando boa noite. A Beth Rodrigues falando, o município falhou em não preparar escolas para o retorno, aí piorou com a parceria com o governo estadual. É a Andréa Viana de Mello também nos assistindo aqui. Galera, nós vamos ter que nos despedir. Nós já passamos de 1 hora aqui de programa, é até acima do nosso teto, né? A Vivi tá grávida, a gente nem poderia estar abusando muito dela aqui hoje. Mas a Vivi é a nossa primeira convidada dessa série especial de março, que nós entrevistaremos mulheres que fazem diferença aí
E aí eu digo isso não que não haja mulher que faça diferença. Todas as mulheres, dentro do seu mundo particular ou dentro de um mundo amplo, fazem a diferença, obviamente. Mas eu vou trazer mulheres que estão dentro dessa luta pública, dessa luta em setores mais amplos da sociedade e que vão estar conversando conosco aqui. Hoje é a Vivi, que é a presidente do Conselho Municipal de Educação lá de Ferraz de Vasconcelos, também diretora da ASPEF, e quinta-feira estaremos com a Terezinha Ferreira do Nascimento, e as semanas que vão passando aí de março, teremos outras mulheres conversando conosco aqui na TV Estância. Antes de eu passar a bola, Vivi, para você mandar seu abraço aí para a galera, sua última fala, vou ler aqui o que o Luizão falou. Ó. As escolas são prédios antigos, sem ventilação, prédios velhos do estado de São Paulo. A Covid é uma doença ligada à higiene e banheiros sem condição. Ou seja, o Luizão aqui contribuindo aqui com a falta de estrutura que há nas unidades. E aí, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Vivi, mais uma vez eu agradeço a sua participação, viu? Dá boa sorte aí. Boa sorte não. É bom parto para você quando chega a hora, apesar que a gente sabe que você vai nos avisar aí pra gente ficar na torcida. Que a Joana venha com muita saúde, apesar de tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país. E vou abrir aí para você fazer sua última fala, dar um abraço aí para a galera que está nos assistindo e que irá nos assistir. O Marcelo, inclusive, ele que é integrante do conselho, ele mandou uma mensagem antes de começar falando: vai ficar gravado, porque agora eu tenho aula, não vou poder assistir, mas depois eu vou assistir a presida aí do conselho. Então a galera que assiste nós também depois, um grande abraço e abrir aí para você fazer sua última fala. Eu quero abrir a minha fala falando de uma consideração importante. A gente está aqui falando sobre a questão da mulher, a questão do preconceito, e a gente também tem que levar em conta a questão do preconceito que os profissionais da educação hoje estão vivendo na sociedade, exatamente porque determinadas pessoas na sociedade, elas não entendem como que funciona uma rotina numa escola pública. Às vezes a gente quer analisar uma rotina de uma escola pública como uma escola particular. A gente tem utilizado aí esse caminho, associação, esse movimento de escolas abertas. Nós sabemos que é um movimento de escolas particulares que não são a realidade do município, e eu faço um apelo às famílias, à sociedade, que antes que julgar um professor sobre retorno ou não retorno nas escolas, que eles façam o trabalho que uma sociedade tem que fazer, cobrar os seus governantes, porque os seus filhos têm direito a uma educação de qualidade. E tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, não é hoje. Elas só se intensificaram no período de pandemia, porque as escolas estão sucateadas, né? Que nem a Beth perguntou, você acha que falhou a questão do município de reabertura de escolas? Então, vamos analisar a nível São Paulo. Se você é um município que acredita-se que o que você tem está bom e não pode melhorar, então nós falhamos, entendeu? E a mesma coisa vai acontecer com o Estado, porque você tem escolas estaduais que agora estão passando por processo de reforma, mas são muitos anos de sucateamento. Então, eu acho que a família, ela tem que, sim, cobrar o seu representante, cobrar de uma educação de qualidade, cobrar uma estrutura de escola, cobrar, porque a escola pública, ela deveria ser a melhor, ela deveria ter a melhor estrutura, e assim, aquele que não acredita na escola pública não é capaz de criticar um processo político dentro da sua sociedade. Então, esse é o meu apelo à família. Antes de julgar, falar, porque o professor é folgado, é vagabundo, não quer voltar. Não é bem assim. É ao contrário, ele quer voltar, ele quer ter contato. E eu acredito que seja muito doído para qualquer professor que faz lá o seu voto quando você termina a sua faculdade e você vê que o seu aluno da escola pública não está tendo o mesmo direito à educação que aquele aluno que está na escola particular onde o pai pode pagar. Então, isso é muito complicado, isso é muito triste para a nossa profissão, para a questão
do profissional da área da educação. Então, a gente tem que realmente buscar, participar, estar na rotina da escola, né, e fazer esse trabalho. Eu quero agradecer a todos que assistiram. Eu fico honrada de eu abrir aí essa etapa no seu programa, Johnny, sobre a questão da mulher à frente. Né? A gente faz o que a gente pode, tem que trazer mais diálogos mesmo, a gente precisa ter mais mulher, ter mais representatividade, precisa desconstruir preconceitos, sim, na sociedade. Agradeço a todos e, assim, a gente tá junto, logo, mas eu vou sair de licença, mas eu sei que o pessoal vai continuar mandando as mensagens lá via WhatsApp, Vivi! E nós estamos aqui para atender e para tentar fazer o melhor sempre. E aí, a Joana nascendo, eu só espero que eu seja um terço do que ela pode ser, né? Porque, filha da Viviane, o povo já tá falando, meu Deus, Joana vai ser doida também, né? Então, pelo menos a criação aqui em casa vai ser mais ou menos no Skype. Então, o pessoal doida já tá ficando meio de cabelo. Não, guerreira, né? Guerreira, não é doida, guerreira. Mas, assim, eu agradeço muito a todos. Um beijo para minha sogra, Dona Yolanda, que estava assistindo, que estava mandando mensagem. A minha sogra, um beijo. Que agora a gente está no momento todo mundo muito família, né? Nascimento da Joana, tá tudo muito voltado para isso. Mas eu tô aqui, tô trabalhando todos os dias no remoto, tô tentando fazer o melhor possível até a minha licença. E aí o Marcelo, que vai assumir o conselho, que também é uma pessoa muito capacitada, um cara super 10, que super ajuda tudo, ele vai assumir aí nesse meu período de licença, mas que eu já prometi que eu vou estar ajudando ele, porque, gente, não é fácil, é muito difícil. Um beijo para ele também, um beijo para todo mundo, para Shirley, para Yara, para Francilda, para Alice, que trabalhou comigo lá no Sara, tô com saudade dela, muita gente, para Jailda, para o Luiz, presidente da ASPEF, um agradecimento pelo espaço sempre, para Beth, para Selma, nossa, muita gente, para o Almir, um agradecimento para a Lucilene, e beijos para vocês, nós estamos aí. Para a Rose também, o que precisar, gente, nós estamos no grupo da ASPEF e estamos no WhatsApp aí, todo mundo já tem meu número, né? Meu número virou divulgação total em Viagem Vasconcelos, começou com os professores, hoje os pais, os alunos, eu recebo mensagem de Ferraz inteiro, e é bom, eu me sinto honrada de trabalhar em Ferraz, é onde eu tiro meu ganha-pão, eu sou muito grata à cidade, ao município, eu sou muito apaixonada por Ferraz, eu acho que se a gente não fosse, a gente não faria esse trabalho, né, de buscar ter uma educação melhor, então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Amo vocês, e agora eu vou ficar aguardando aí o período da Joana, essa semana eu entro em 9 meses, então já vai ficar um pouco mais difícil. Mas tá bom, é só um período com a Joana no colo e vai trabalhando, vai fazendo tudo junto e misturado. É isso aí, quando a Joana nascer, se já tiver tudo ok aí, a gente marca um programa aqui pra você apresentar a Joana. Deixa eu só... Eu quero ir conhecer o estúdio, né? Porque eu falei, poxa, logo dessa vez eu vou poder ir, né? Porque a gente quer conhecer, né? Isso. Deixa eu aproveitar aqui antes de terminar, falar o nome de algumas pessoas que estão entrando agora ou que estavam assistindo, mas comentaram agora. E você que está entrando agora, a gente está terminando a live com a Vivi. Já faz 1h e 17 minutos que estamos aqui conversando. E normalmente a ideia da nossa live é ser 40, 50 minutos, mas quando a live é boa, o programa é bom, ele se estende aí para mais de 1 hora. Você pode assistir posteriormente a live, vai estar gravada, vai estar no YouTube também, está no site da TV Estância. Falar o nome de algumas pessoas: Solange Balog, quem sempre assiste a gente aqui, a Francilda Gomes, Andréa Viana de Mello, a Juliana Micheleto Guanais Renzi, a Dulce participou aqui também, De paixão. Grande abraço aí pra Juliana também, a Priscila Teixeira, a Eliana Grotti, que trabalha lá
na SME, se eu não estou enganado. Grande abraço, Eliana, que sempre nos atende lá, sempre que a gente pergunta lá, questiona a Eliana sempre responde lá, sem problemas pra gente, com a maior educação. A Beth Rodrigues está perguntando se o Marcelo é professor. Beth, não, Marcelo é do quadro de apoio, ele é funcionário da educação. Aí ela manda para você muita saúde, é um momento especial, maravilhoso. A professora Fabiana Figueiredo, que está nos assistindo, a Terezinha, o Luizão, que está mandando aplausos aí para vocês. Grande abraço para vocês. Obrigado por você nos assistir. Curta aí a nossa live, compartilhe o nosso programa. Você que vai assistir depois, faça o mesmo. Curta, compartilhe, envie os comentários. Depois a Vivi vai entrar lá, vai mandar lá a mensagem para quem curtiu, para quem comentou. E participe aqui da nossa Web TV Estância, mandando aí também pelo WhatsApp. Lá na nossa página tem o número, tem o telefone do WhatsApp, para você mandar ideias do que a gente pode estar fazendo reportagens aqui na região, na cidade de Poá, e que a gente pode trazer aqui também para a gente entrevistar. Esse mês de março, a nossa ideia é fazer uma série com mulheres que fazem a diferença, mulheres que estão aí na luta, assim como a Viviane, é a nossa primeira convidada nesse mês de março. Grande abraço a todos vocês. Vivi, grande abraço para você. Se cuida, né? E até quinta-feira que vem com mais um programa Ordem do Dia.